Então, boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar fazendo o que a gente tem feito durante as últimas semanas, que vamos analisar um trabalho antigo de algum aluno da faculdade. Logicamente, com princípios éticos, nós não utilizamos, não mostramos o nome da pessoa, né? Então, vamos lá, vamos começar. Todo mundo vendo a tela aí? Sim. O que eu recomendo a vocês, pessoal? Que vocês utilizem o título para vocês fazerem isso aqui, ó. Você pula de uma parte do trabalho para o outro, ó. Já de vez, para não ficar... Pra quem não sabe o que é título, é isso aqui que está aqui em cima. Por exemplo, eu quero ir lá, eu estou aqui no 3.1, né? Eu quero ir lá no 2.1, é só clicar que vai direto. Uma sugestão, né? Não é obrigado a fazer isso, é para facilitar o trabalho de vocês. Bom, vamos lá. Esse trabalho aqui, eu vou fazer como a gente sempre faz, a gente começa analisando o título e seguimos a sequência aqui até o referencial teórico, se for necessário, tivermos tempo hábil. Então, vamos lá. Bom, esse trabalho ele é aplicabilidades mecânicas a motores a gasolina de dois tempos. Como a gente lembra bem, o que nós temos que ter no nosso título? Objeto e método de pesquisa. Nós temos aqui um objeto, que é o motor a gasolina dois tempos, e não temos um método de pesquisa. A aplicabilidade mecânica não é um método de pesquisa. Como vocês vão ver mais à frente, esse trabalho é um trabalho de revisão. Então, o que teria que acontecer aqui? É só colocar aqui dois pontos e colocar revisão sistêmica. Coloca uma revisão. Opa, saiu agudo aqui, só um minutinho. Por exemplo, né? Isso aqui é só um exemplo. Poderia ser uma revisão sistêmica, uma revisão bibliográfica. Aí, Pedro entrou agora. Então, isso aqui é algo que a gente poderia acrescentar, porque eu estou dizendo qual é o meu método de pesquisa. Eu não estou fazendo uma prática definitiva, eu estou fazendo uma revisão sistêmica. Então, vou verificar trabalhos já publicados. Então, esse sim completaria esse trabalho. E eu não colocaria A, eu colocaria 2. Aplicabilidades mecânicas dos motores a gasolina de dois tempos. Uma revisão sistêmica. Pronto. Poderia ser aplicações mecânicas, já que aplicabilidade não é uma palavra tão utilizada assim, né? Não tem problema, não. Com relação ao título, é isso que nós temos para pontuar. Então, eu vou seguir para a introdução. Bom, como você pode observar aqui, a introdução ela é curtinha, como eu falei com vocês, 4 parágrafos, não precisa ser mais do que isso, 4, 5 parágrafos para não se estender muito, mas a dimensão da introdução, ela depende de vocês, ela não pode ser pequena demais, nem grande demais. Não pode ter introdução com 3 páginas, nem 2, nem passar de uma. Que uma página é suficiente para fazer a introdução. E muito bem. Quem estiver olhando o modelo que eu mandei para vocês, tá exatamente assim, né? Tá bem descrito, como tá aqui título, nome. Eu tirei o nome daqui, logicamente, né? Bom, um problema aqui que eu vejo nesse primeiro parágrafo, ele só tem 3 linhas, como eu falei para vocês. Todo parágrafo com menos de 3 linhas, menos de 4 linhas, no caso, ele é vago, ele poderia ter mais informações que complementariam as informações que aqui estão. Então, ele fala, por exemplo, aqui que o motor de combustão interna é um motor térmico, onde a combustão de um combustível ocorre com um oxidante. No caso A, não é um oxidante, é um comburente. Só para deixar claro aqui que o termo técnico que a gente usa é comburente e não oxidante. Então, provavelmente, a pessoa não pegou uma definição que talvez tinha sido traduzida ou alguma coisa assim. É uma câmara de combustão que é parte integrante do ciclo de fluxo de fluidos de trabalho, do circuito de fluxo de fluido de trabalho. É estranho. Essa definição poderia ser utilizar outra referência, porque está um pouco estranho, mas
o texto está um pouco esquisito, mas fora isso está bem referenciado. Como que a referência também ela é nova, ela tem menos de 5 anos. Então isso é interessante. Lembrando também que as referências, o ideal é que elas tenham menos de 5 anos para manter atualizadas sobre o tema. A menos que a referência que vocês utilizem seja assim, muito, muito importante para a área de vocês, a área de pesquisa que vocês venham a utilizar. Aqui eu acrescentei uma vírgula. Aí, como eu falei com vocês na aula passada, se vocês não quiserem ficar repetindo o termo por extenso, é só colocar por extenso e logo após colocar um parênteses com sua sigla. E a partir daí começar a utilizar no texto, como vocês podem ver aqui, ó, MCI. A expansão dos gases é a temperatura, beleza. Brunetti é o livro que a gente usa, é o livro que eu uso como referência, que eu coloquei no plano de ensino para vocês, que está disponível no portal acadêmico, e é da onde eu tiro as informações para quem faz motor de combustão interna. E aqui vocês estão vendo aqui energia química e energia mecânica com essas notas de rodapé. Não recomendo que se façam isso. Quem quiser colocar uma referência óbvia como essa, como energia química com a definição, não acho que vai acrescentar ao trabalho. Então vamos seguir para o próximo parágrafo. Esse trabalho aqui vai ser curtinho, porque ele é bem direto, então nós temos alguns pontos que a gente pode mudar, algumas coisas que a gente poderia acrescentar, aí nós vamos ver mais à frente. É interessante destacar que o primeiro motor de combustão interna de sucesso comercial foi criado em 1859 e o primeiro motor dito moderno foi criado em 1876. Beleza, cadê a referência disso aqui? Ah, mas todo mundo sabe, não é justificativa. Ó, referência. Essas informações tem que constar aqui. Da onde que tirou essas datas? Então aqui deveria ter uma referência. Então vamos lá. Atualmente o motor de combustão interna, o termo, né, refere-se a motores de combustão intermitente por pistão, sendo mais conhecido 4 tempos, 2 tempos. Beleza. No que tange especificamente motor de 2 tempos, ou 2 ciclos, que no caso é o específico do trabalho, pode ser dito que são um tipo de motor, não precisava descer aspas aqui, né? É só colocar tipo mesmo, que completa o ciclo de potência com 2 cursos. Beleza, isso que quem faz motores sabe bem. Então a introdução ela tá bem feita, não é algo que eu mudaria tanto assim. Só essas modificações com relação a esse trecho de 3 linhas aqui, né? E a retirada dessas notas e a referência nesse ponto quando se fala sobre datas. Sempre que você diz há muito tempo, há muitos anos, desde 1980, por exemplo, tem que ter uma referência de onde veio essa data dessa afirmação. Como eu disse para vocês na aula passada, todas as afirmações que nós fizemos tem que estar baseada em alguma referência. Ou você apenas faz uma... Talvez, pode ser, você cria uma situação genérica, né? De potencialidade. Você não pode afirmar, mas também acha que pode acontecer. Alguma questão sobre a introdução? Então vamos seguir. Eu aqui teria colocado um parágrafo sobre a aplicação dos motores, né? Que fala sobre como é que funciona 2 tempos e não fala alguns tipos de aplicação. Poderia colocar aqui rapidamente um parágrafo curto sobre isso, que ela é muito aplicado em tal área, tal área, tal área da indústria, para já dar uma contextualizada na introdução. Então, para mim, eu colocaria mais um parágrafo nessa introdução para não ficar vaga só falando de motores e, no geral, sem focar no tema especificamente, por mais que tenha falado sobre motor de combustão interna de 2 tempos. Então, seguindo para a justificativa. Beleza, aqui fala mais uma vez sobre como funciona o motor. Isso não precisa constar na justificativa. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ó, não deveria estar aqui, deveria estar no referencial teórico. Mais uma vez, definições genéricas aqui, ó. Acho que a parte, eu podia tirar essa parte. Oi, alguém está falando alguma coisa aqui? Na justificativa, Pedro, ele podia começar a falar sobre a aplicação, entendeu? Porque justifica para que você vai ver isso. Então, por exemplo, quando
digamos que eu vou colocar essa parte aqui em amarelo, né? Então, essa outra parte aqui, essa outra parte do parágrafo me parece interessante, que ele fala o seguinte: em comparação com os motores de 4 tempos, o motor de 2 tempos tem um número muito reduzido de peças móveis, sendo por tal motivo mais compactos e por isso significativamente mais leves, o que tornam esses, em especial a gasolina, interessantes a uma infinidade de aplicações mecânicas, sendo por tal ato o conhecimento mais aprofundado desse nossa, tá faltando vírgula aqui, hein? Por isso que eu tô faltou TA aqui, tá? Uma frase muito grande. Era só dividir aqui, botar um ponto e escrever o resto. Pertinente à bagagem. Beleza, se você colocasse isso aqui, esse trecho que aqui está, como se fosse um parágrafo específico sozinho aqui, ó, pronto. Você está falando de uma vantagem justificativa que induz o seu uso, que é isso mesmo que a pessoa quer falar nesse trabalho. Então, isso é algo estranho. Essa parte seria interessante para o trabalho. Essa parte amarela aqui eu poderia retirar com tranquilidade. Então, seguindo. Desse modo, o estudo pretendido se justificar. Não precisa colocar isso aqui, tá? Não precisa colocar se justificará, se justifica, não precisa colocar isso não. O estudo pretendido se justificará por analisar os motores a gasolina em 2 tempos, elucidando... Não, isso aqui está como se fosse um objetivo. Você pode falar o seguinte: o objetivo de trabalho se justifica porque o motor de 2 tempos tem sido bem aplicados, porque eles têm uma vasta aplicação, porque eles são mais fáceis de usar. Igual que eu falou no primeiro parágrafo aqui. Isso aqui é quase o objetivo, analisar os motores a gasolina em 2 tempos, elucidando porquê. No caso, esse porquê não é assim, né? No caso aqui seria o porquê. Nossa. Eu não falei, eu reescreveria esse trecho aqui, né? O que tornará esse pertinente a profissionais da área, pensadores, estudantes interessados no tema. Não, essa justificativa aqui não está bem feita. O que a pessoa devia colocar aqui era o seguinte: o estudo pretendido se justifica pelo fato da aplicação dos motores 2 tempos ainda ser vasta na indústria, como nos setores esse, e levando em consideração as aplicações, elas podem ser ampliadas, verificadas, e entre outras coisas assim. Agora, dizer que vai analisar os motores, isso não é justificativo. Você não está justificando nada do seu trabalho aqui, dizendo isso. Ainda afirma aqui que a aplicação não é ampla. Tem que dizer de onde tirou essa informação. Beleza, delimitação do tema. O estudo se delimitará em analisar os motores a gasolina dos 2 tempos no que tange a sua funcionalidade e aplicabilidade mecânica atual. Beleza, motor de 2 tempos. No geral, qualquer um. Motor de 2 tempos da indústria, motor de 2 tempos de carro. Vai analisar qual é uma revisão. Vai analisar os trabalhos sobre isso, qual a corte de tempo, né? Vai ser 20 anos, 30 anos, 50 anos, do século XX, do século XXI. Precisa delimitar melhor esse tema. Só para deixar bem claro qual é a faixa de análise. Alguém está fazendo uns desenhos na tela, pode parar aí, obrigado. Então, a delimitação do tema aqui, ela tá quase lá. Se colocasse o corte temporal da análise da revisão, ficava mais simples e mais fácil de se fazer. Problema de pesquisa. Quais são as principais aplicabilidades mecânicas dos motores a gasolina de 2 tempos? Aplicabilidades mecânicas onde? Na indústria, nas residências. Deixar bem claro a aplicabilidade mecânica onde? Aí sim o problema de pesquisa está bem executado. Vamos lá, objetivo geral. Analisar os motores a gasolina de 2 tempos, elucidando... esse porquê não é separado aqui, isso aqui está errado. O porquê da aplicabilidade mecânica prática não é maior. Não. O objetivo não é esse. O objetivo aqui é o seguinte: analisar os motores os motores elucidando sobre as suas aplicações mecânicas na indústria, por exemplo, mostrando seus pontos positivos, negativos, variações, entre outras coisas assim. Semelhante ao trabalho de quem faz motores, deveria estar constando lá particularidades, problemas, manutenção. Já que você vai falar sobre o motor de várias formas, é melhor falar sobre tudo dele. Isso fica mais simples de se entender, de se relatar aqui.
Então, essa parte aqui seguinte do objetivo não está correta. Essa parte anterior aqui, sim, está usando um verbo no infinitivo corretamente, analisar, né? E deixar bem claro esse motor de dois tempos, se são todos os tipos de motores, se é motor de barco também, se é motor de cortador de grama, se é só motor de carro, se é motor da indústria, especificar bem o tipo de motor que está sendo analisado. Objetivos específicos. Analisar os motores de dois tempos, descrever os mecanismos de funcionamento dos motores de dois tempos, caracterizar as aplicações atuais dos motores de dois tempos a gasolina. Ótimo. Está direitinho. O que eu colocaria aqui sobre essas aplicações seria relatar as limitações, vantagens e desvantagens aqui, para acrescentar nesse ponto de objetivos específicos. Já que nós queremos orientar por que da aplicação ou por que não da aplicação, nesse caso aqui, né? Pontuar as vantagens, desvantagens e limitações é um ponto extremamente interessante nesse caso. Então, para completar aqui, eu colocaria isso, né? E aqui está faltando um objetivo específico, que seria analisar as revisões, analisar os artigos relacionados ao tema. Quem vai fazer uma revisão, o seu objetivo é analisar os artigos, analisar livro, analisar as bibliografias que já existem. Pessoal, como eu encerrei aqui a objetivos específicos, eu vou fechar essa reunião por quanto tempo e vou aqui colocar, vou abrir uma outra, tudo bem? Beleza. Nesse mesmo link, tá?